Você acha que tudo que os cientistas dizem é verdade? Claro que não. A ciência não é livre de erros. E todos os nossos melhores cientistas já erraram e defenderam coisas erradas. Nesse episódio, a gente vai mostrar para vocês 4 exemplos de grandes erros da ciência. A grande vantagem da ciência em relação a qualquer outra filosofia é que ela é baseada mesmo em errar e corrigir esses erros. Nós vamos evoluindo com os erros, ao invés de ficarmos presos neles. Qualquer coisa que uma pessoa influente ou famosa disser, certo ou errado, vai ter sempre gente tentando dar um jeito de mostrar que aquilo é certo. Na ciência é o contrário. Parte do trabalho do cientista é encontrar defeitos no trabalho de outros, para não deixar os erros passarem. E os maiores avanços da ciência acontecem quando alguém quebra com uma ideia que todo mundo acreditava, usando argumentos e experimentos científicos sólidos. Para começar, vamos logo num dos cientistas mais importantes e respeitados de todos os tempos. Depois de ter criado a teoria da relatividade geral, Albert Einstein já era um popstar da ciência. Ele estava usando a teoria para explicar coisas que ninguém imaginava e previu coisas que foram sendo sempre confirmadas por experimentos. Até hoje, todos os experimentos que fizemos só confirmam que a teoria dele está certa. Na época, a maioria dos físicos acreditava que o universo não se expandia, e Einstein era um deles. Naturalmente, ele usou a sua relatividade geral, fez umas matemáticas bem complicadas e concluiu que o universo não poderia estar nem expandindo nem diminuindo. Porém, no caminho, ele cometeu um pequeno erro matemático. Como esse erro mostrou exatamente o que ele esperava, um universo não expandindo, ele nem suspeitou do resultado. Alguns anos depois, um cientista bem menos conhecido, Alexander Friedman, refez as contas e concluiu o contrário. Dependendo do tanto de matéria que o universo tinha, ele poderia estar ou expandindo ou contraindo. A reação de Einstein foi publicar uma crítica a Friedman. Friedman então escreveu uma carta para Einstein, explicando para ele a matemática correta e pedindo educadamente para que ou ele mostrasse onde Friedman estava errado, ou então assumir o seu erro e publicar uma correção. Contra a matemática correta, não adianta se esquivar ou tentar desviar o foco para outro assunto. Então, Einstein teve que engolir seu orgulho e publicar uma nota dizendo que Friedman estava correto. Veja que mesmo um dos maiores cientistas da história iludiu a si mesmo por causa das suas crenças. É normal, todo mundo faz isso, mas só na ciência isso tem que ser corrigido. Mas vamos para erros mais modernos. Em 1989, 2 químicos anunciaram para o mundo que tinham feito fusão a freio. Foi um anúncio brutal. Produziram energia igual o Sol produz, esmagando um átomo no outro, até eles fundirem. Só que sem precisar da temperatura extrema do Sol. Naturalmente, isso recebeu enorme atenção da mídia. Vários cientistas tentaram refazer o experimento, mas sem sucesso. Alguns chegaram a publicar que tinham conseguido, mas acabaram se retratando. Os autores da ideia original não fizeram por mal, só erraram na maneira de interpretar os resultados, apesar de estarem 100% convencidos de que estavam certos. Seria muito bom ter uma fonte de energia limpa e eficiente assim, mas infelizmente foi um erro. Hoje em dia, os cientistas torcem o nariz só de ouvir o termo fusão a frio. Ainda este ano, um grupo coreano disse ter conseguido fazer um supercondutor que funciona a temperatura ambiente. Supercondutores podem conduzir eletricidade sem perda de energia nenhuma e, por isso, seriam revolucionários para a nossa rede elétrica, para fazer trens flutuantes muito práticos e outras maravilhas. Eles até existem, mas por enquanto, todos os que conhecemos só funcionam em temperaturas extremamente baixas e não servem na prática para iluminar a sua casa. O anúncio do grupo coreano viralizou nas redes sociais. Apesar de que os autores não foram muito céticos para duvidar dos próprios resultados, existem milhares de cientistas céticos por aí e já começaram a apontar problemas no trabalho deles. Precisou de apenas um mês para que todo mundo fosse convencido que aquilo não era verdade. Deixa eu te contar só mais um caso. Uma mulher inglesa chamada Cecilia Payne adorava a ciência. Ela estudou em Cambridge e chegou a completar seus estudos em torno de 1919, mas nessa altura, a universidade lá não dava diploma para mulheres. Ela conseguiu uma bolsa em Harvard e durante seus estudos por lá, acabou fazendo descobertas completamente revolucionárias
queria mudar nosso entendimento de como as estrelas funcionam. Ela mostrou que o Sol era constituído quase que só de hidrogênio e hélio, mas o consenso da época é que o Sol não tinha uma composição muito diferente da crosta da Terra. Quando a tese dela foi revisada, um astrônomo muito famoso disse para ela que os resultados dela estavam provavelmente errados. A palavra dele poderia acabar com a reputação de uma jovem cientista. Então, ela decidiu escrever na própria tese que os resultados estavam provavelmente errados. Mas ainda assim, manteve os dados escritos lá. Como estamos mostrando aqui, um cientista pode errar, e erra muito, mas a ciência não é feita por um cientista apenas. Quando outras pessoas olharam para os dados dela, foi ficando claro que os números e as explicações dela estavam fundamentalmente corretos, e foi considerada uma das teses mais brilhantes em astronomia até hoje. A ciência não é perfeita, sempre terão coisas erradas sendo publicadas. Pior ainda, para muitos estudos que não atraem tanta atenção da mídia, pode demorar muito mais até que alguém note um erro. De qualquer maneira, o método científico é o mais eficiente que temos de chegar mais próximos da verdade. É o único que encoraja a gente a duvidar de tudo, até das maiores autoridades. Qualquer coisa nova tem que poder ser repetida em qualquer lugar do mundo. Além de deixar a gente mais perto da verdade, é a maneira mais eficiente de avançarmos, criarmos coisas úteis na prática e que melhoram a vida de todo mundo. Discorda da gente? Muito. É que ela é baseada mesmo. Um cientista bem menos conhecido, Alexander Friedman. Nós vamos evoluindo com os erros, ao invés de... Alguns anos depois, vamos logo nos... Que o universo... Veja... Dependendo do tanto de matéria... Usa o anterior.